E o Corinthians recebeu a primeira proposta milionária para trocar os number whites da Neoquímica Arena, mas os valores não se aproximaram dos pretendidos pelo clube. Atacante Yuri Alberto voltou a impressionar em tempo de recuperação, principalmente comparando com companheiros que tiveram o mesmo problema. E o Corinthians finalmente pode ter resolvido o último entrave para confirmar a renovação do contrato do zagueiro Gustavo Henrique. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre, mais uma vez, o atacante Yuri Alberto impressionando a todos em mais uma recuperação feita de forma bem rápida antes do que estava sendo previsto por profissionais. O Yuri Alberto, no último dia 13 de agosto, ele precisou às pressas passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. O Yuri, que anteriormente já havia ficado 2 meses parado no período ali do final de maio, quando ele se machucou em jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, tomou uma pancada na lombar e acabou tendo uma lesão grave na vértebra. O Yuri acabou, nesse período da hérnia inguinal, ele retornou muito antes do previsto. E se você comparar o tempo que outros jogadores que tiveram o mesmo problema levaram para se recuperarem, aí acaba sendo mais impressionante ainda. Vamos lá. O Hugo Farias, lateral esquerdo, teve o mesmo problema. Precisou fazer a cirurgia, mesmo problema de hérnia inguinal, demorou 45 dias para retornar. O zagueiro Gustavo Henrique também, a mesma cirurgia, demorou 60 dias para se recuperar. E o Yuri Alberto, apenas 21 dias, destacando que o caso do Yuri Alberto, especialistas comentaram sobre e disseram que o Yuri deveria voltar somente em novembro, que seriam 3 meses de recuperação. Isso acabou não acontecendo, o Yuri novamente voltando bem antes. Lembrando que não é a primeira vez, teve esse caso do problema que ele teve na vértebra, que ele voltou pelo menos 1 mês antes, e no ano passado ele tomou uma pancada, uma entrada maldosa do zagueiro do Palmeiras, o Murilo, e fraturou a costela e voltou também bem antes do previsto. Então, é o Yuri Alberto que impressiona cada vez mais. A minha opinião quanto ao Yuri Alberto mais uma vez ter impressionado na sua recuperação é a seguinte. Primeiramente, quando aconteceu isso pela primeira vez, eu acredito que muitos pensaram: poxa, uma recuperação adiantada, ótimo, nosso atacante. Uma coincidência, digamos assim, o Yuri Alberto, graças a Deus, se recuperou logo e, enfim, acabou ali o organismo dele, de certa forma, ajudando. Agora, quando você tem uma segunda e uma terceira recuperação de forma rápida, aí, sinceramente, acaba chamando muita atenção, até por questão da medicina. Porque o Yuri Alberto deve ter algum diferencial para conseguir se recuperar tão rápido assim. Essa da cirurgia da hérnia mesmo é algo que a região é bastante delicada. Para se ter uma noção, o Yuri Alberto, como eu disse, alguns especialistas, aliás, disseram que ele deveria voltar somente no mês de novembro. E ele já está de volta agora, 3 semanas depois de ter feito essa cirurgia. Para se ter uma ideia, existem chances enormes do Yuri estar no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Absolutamente que isso nos enche de esperanças. Dependemos apenas de um empate para avançarmos para a semifinal da competição. Claro que o Corinthians entrará em campo para vencer. Nesse tempo que o Yuri ficou parado, se recuperando, o Dorival acabou lançando o Guinegão de uma vez por todas, dando oportunidade. O Guinegão foi bastante bem. E agora deveremos ter Guinegão e Yuri Alberto na equipe, claro, além do Memphis no sistema de ataque. Então, impressionante o que acontece com o Yuri e graças a Deus, porque sabemos a tamanha importância que o Yuri tem.
E agora vamos falar sobre acordo que o Corinthians pode estar muito próximo de confirmar. Parece que os últimos detalhes para a confirmação da renovação do contrato do zagueiro Gustavo Henrique foram resolvidos. Já há algum tempo eu venho trazendo aqui para vocês informações, atualizando sobre a questão contratual do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique que chegou no início do ano passado com contrato até o final desse ano. Desde o mês de julho, o Gustavo Henrique já pode assinar um pré-contrato e sair sem custos no início do ano que vem. Então, absolutamente que preocupações acabaram acontecendo e o jogador, inclusive, foi procurado por outras equipes da Arábia Saudita, oferecendo muito dinheiro para ele, e ele teve até seu nome ligado à equipe do Fluminense. Mas destacando, mesmo com essa possibilidade de assinar um pré-contrato, o desejo do Gustavo Henrique sempre foi permanecer no Corinthians. E parece que após algumas reuniões, tudo pode estar já resolvido. Pelas informações que chegam, o entrave, o último detalhe que estava faltando para resolver a renovação do contrato para o Corinthians confirmar era o tempo desse contrato. Parece que o clube estava falando na casa de mais uma temporada, o Gustavo Henrique pediu 2, e pelas informações que chegaram, ficou definido mais 2 temporadas do Gustavo Henrique até o final de 2027. Absolutamente que eu não posso cravar nada aqui para vocês, teremos que esperar a confirmação oficial do Corinthians, mas pelas informações que chegaram, tudo resolvido. O último detalhe era o tempo de contrato, pelas informações até o fim de 2027, então o Corinthians a qualquer momento pode anunciar a renovação do jogador, caso tudo isso esteja realmente resolvido. A minha opinião quanto a essa questão do Corinthians ter possivelmente resolvido os últimos detalhes da renovação do Gustavo Henrique é a seguinte. Primeiramente, eu sempre falo isso para vocês, não era para ter deixado chegar a esse ponto. Estamos falando de um zagueiro que é titular. Eu sei que o Gustavo Henrique divide opiniões, muitos de vocês que estão me assistindo agora, de repente nem concordam com a renovação dele, mas eu vou falar uma coisa para vocês, para pensar um pouco. Hoje, o Corinthians não tem a menor possibilidade de ir ao mercado e comprar um zagueiro. Hoje, o que nós temos de opção, no caso se o Gustavo Henrique sair, reservas, o Félix Torres, o Tchoca e também o Kaká. São zagueiros que têm condições? Absolutamente que sim. O Félix vive um péssimo momento, mas o Félix para mim tem qualidade. Mas não dá para entender o que acontece com ele. Então você perder o Gustavo Henrique não vale a pena, compensa entrar em acordo, renovar. É um dos homens de confiança do Dorival, inclusive o Dorival deu total aval para a renovação do jogador. E sinceramente, tomara mesmo que tudo esteja já resolvido e o Corinthians possa anunciar a qualquer momento a renovação. De repente, no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, pode até ser que o Corinthians até anunciou, mas pelo que eu fiquei sabendo, pelo que me informaram, até o início da próxima semana, no máximo metade da outra semana, já que o Corinthians tem compromisso importante, o anúncio da renovação do GH pode ser confirmado. Para mim, ótimo, gosto do Gustavo Henrique, gosto do estilo de jogo dele. Quando ele joga, o Corinthians sofre menos em jogadas aéreas, tem sido decisivo. Então, sinceramente, vamos aguardar as confirmações, é o que eu falo para vocês. Eu não cravo nada, mas para mim, sinceramente, deve estar mesmo já tudo resolvido. Mas vamos aguardar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre proposta milionária. O Corinthians já recebeu a primeira proposta milionária para trocar os number rights da Neoquímica Arena, mas os valores não se aproximaram dos valores que estão sendo desejados pela diretoria do Corinthians. O Corinthians trabalha forte para trazer novas receitas. A diretoria do Timão trabalha firme para trazer dinheiro novo ao clube. Absolutamente que possibilidades estão sendo analisadas, possibilidades estão sendo encontradas e a diretoria, departamento de marketing trabalha para atrair novas receitas para o clube. Um dos principais que o Corinthians pode ter, uma das questões principais que o Corinthians pode ter para trazer muito dinheiro é trocar
os number rights da Neoquímica Arena. Por quê? O Corinthians fechou em 2020 com a Hypera Pharma, valores naquela época 300 milhões de reais por 20 anos, algo na casa de 15 milhões por ano, hoje com correções na casa de 18 milhões, e hoje esses valores são considerados defasados. A diretoria do Corinthians quer mais dinheiro, inclusive o Corinthians já fez estudos sobre quanto vale na casa de 1 bilhão, então o Corinthians deseja melhorar esses valores. E algo que pode ajudar e muito o Corinthians trocar esses number rights é o valor da multa rescisória com o grupo Hypera Pharma, né? O Química, que nesse ano caiu para 50 milhões a partir do início desse mês de setembro, com juros, correções, pode chegar na casa de 70 milhões, não sabemos exatamente quais são os valores, mas está entre 50 e 70 milhões. Então o Corinthians trabalha para fechar com uma outra grande empresa. O presidente Osmar Stabile já revelou que o Corinthians negocia com 3 empresas e que outra estava prestes a fazer uma proposta. E uma proposta já chegou. Informações dizem que uma empresa de bets, as casas de jogos que nós estamos acompanhando, inclusive o Corinthians tem uma empresa desse segmento no Espaço Master, que é a Esportes da Sorte, procurou o Corinthians e fez uma proposta, mas o Corinthians não avançou. Claro, valores acima dos 300 milhões do grupo Hypera Pharma, mas o Corinthians não avançou porque os valores não se aproximaram dos desejados pela diretoria do Corinthians. Quais são os desejados pela diretoria? A intenção é trabalhar com algo na casa de 900 milhões de reais. Um contrato na casa de 75 milhões de reais por ano por um contrato de 12 anos. Essa é a ideia principal que a diretoria do Corinthians quer. Claro, de repente um valor um pouco menor, absolutamente, que pode-se também analisar nessas condições. Por exemplo, um contrato de 12 anos a 70 milhões, estaríamos falando de algo de 840 milhões, claro que seriam valores para se negociar, mas por essa primeira proposta, parece que os valores não se aproximaram e aí as negociações acabaram não avançando. Volto a dizer, a ideia principal, 900 milhões, não está descartado, claro. De repente, colocar aditivos como number rights do CT, o patrocínio master da camisa, também algo no Parque São Jorge. Então, muitas coisas, muitas intenções de trazer novos dinheiros estão sendo feitas dentro do clube. A primeira proposta dos number rights chegou, mas acabou não agradando. A minha opinião, quanto ao Corinthians já ter recebido a primeira proposta para vender os number rights da Arena é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de uma informação que surgiu no canal do Samir Carvalho, Café de Setorista, sempre aqui deixando a questão dos créditos, apesar de não darem créditos às minhas informações, eu prefiro sempre trabalhar da forma correta. Os valores não se aproximaram, sinceramente, estamos falando de uma primeira proposta. Ao meu ponto de vista, uma primeira proposta ela é sempre muito importante, porque acaba abrindo espaços para outras empresas também apresentarem as suas propostas. Mas, ao meu ponto de vista, Corinthians tem que pensar muito bem sobre os valores. Primeiramente, para mim, o contrato, digamos assim, dos sonhos seria essa empresa chegar, quitar a dívida que o Corinthians tem com a Caixa Econômica Federal. Eu acredito que isso hoje na casa de 500 milhões quita, ou talvez até menos, mas vamos trabalhar na casa de 500 milhões. E, por exemplo, mais uns 600 milhões, 700 milhões. Ah, mas capitão, tá muito altos os valores. Não está. Corinthians entrega muitos resultados para investidores, patrocinadores. Quem tem a sua marca exposta no Corinthians tem muito resultado. O Corinthians hoje, ao meu ponto de vista, supera tudo na questão, aliás, nas questões de chamar a atenção. Na TV, qual que é a maior audiência? Temos a nossa casa sempre lotada. O Corinthians é notícia de qualquer forma, estando na liderança de um campeonato ou estando na parte de baixo da tabela. O Corinthians nunca deixa de ser notícia. Todas as notícias em relação ao futebol estão voltadas para o nosso timão. É o Corinthians que controla tudo isso. Até chegaram a fazer comparações com o Flamengo, que fechou com a Betano. Inclusive a Betano
procurou o Corinthians já por várias vezes. Em outro vídeo eu comento melhor sobre isso com vocês. Mas eu, particularmente, não quero fazer comparações com eles. Se eles conseguiram fechar um contrato, pelo que se fala, de quase 1 bilhão em 3 anos e meio, competência deles que apresentaram a visibilidade deles da forma correta. O Corinthians hoje tem com o grupo Ipera-Pharma esses valores que fechou lá em 2020 por 300 milhões. Há quem gosta desses valores, eu particularmente não gosto. Então, é importante receber essa primeira proposta. Claro, trabalhar com algo na casa entre 840 milhões, entre 900 milhões é importante. O que não pode é fechar por valores pouco acima do que o Corinthians tem hoje. A ideia é, pelo menos, triplicar os valores e, ao meu ponto de vista, estamos indo no caminho certo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da questão envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique? Será que finalmente os últimos detalhes foram acertados e o Corinthians está próximo de anunciar a renovação com ele? E quanto ao Yuri Alberto, o que vocês acham que acontece com o Yuri, que sempre se recupera muito antes das previsões? E sobre essa primeira proposta milionária que o Corinthians recebeu para trocar os number rights da nossa casa, da Neoquímica Arena. Vocês acreditam que a diretoria vai conseguir fechar grandes valores e em breve? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!